E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem, né? Eu sou o professor André e está começando agora mais uma videoaula do sétimo ano. Lembrando que nesta videoaula o tema será os diversos tipos de indústrias. Para isso a gente vai ter que voltar um pouco lá no ano passado, no sexto ano, quando nós vimos o tema de setores econômicos. Aqui eu quero abrir um parênteses e lembrar o que é uma atividade econômica. Se você pegar a palavra na etimologia, o significado da palavra e separar atividade e econômica, a gente vai perceber que atividade é algo que você faz, algo que você produz, você não fica parado, você faz uma atividade. E economia é tudo aquilo que representa riqueza, valor. A atividade econômica é aquilo que você faz para produzir valores, riqueza, ou melhor dizendo, trabalho. Aquilo que você trabalha para produzir riqueza, valor. Daí por diante você vai ter aí um conjunto de profissões, que pode ser o vendedor na loja, que pode ser um agricultor, um pecuarista, um criador de aves, de bois. Você pode trabalhar, por exemplo, exercendo uma atividade econômica na mineração, obtendo ouro e por aí vai. São as atividades econômicas. Ano passado, aprendemos que a economia ela é dividida basicamente em três setores. O setor primário com a agricultura, que é a plantação de vegetais para fins de consumo humano. A pecuária, que é a criação de animais para fins de consumo humano também. E o extrativismo, que é a retirada de recursos naturais como matéria-prima ou para consumo humano. Por exemplo, a caça, a pesca, onde você retira da natureza para consumir em forma de alimentos ou em forma de matéria-prima. O setor secundário, que é o setor de transformação dessa matéria-prima. Ou seja, se você tem um móvel, é porque lá atrás você teve a madeira como matéria-prima. Se você tem o automóvel, é porque lá atrás nós tivemos como matéria-prima o aço, o ferro, através do minério, que é retirado da natureza. Então nós temos presente no setor secundário a indústria em duas formas. A indústria da construção civil, que é a indústria que faz pontes, que faz prédios, ou seja, projetos antecipados. E a indústria de transformação, aquela que transforma a matéria-prima que nós vimos, que é captada lá no setor primário, transforma em bens. E para finalizar, o setor terciário da economia. O setor terciário compreende o comércio e os serviços. Como nós vimos ano passado, nós temos nesse setor as lojas como a Casa Bahia, o Magazine Luiza, os serviços como o serviço telefônico promovido pela Oi, os serviços de transportes promovidos pelos ônibus, as combis, os aviões, né? Os serviços de telefone, gás, energia, a Light, por aí vai. E também o comércio. Aí está situado o terceiro setor da economia, o setor terciário. Beleza, pessoal. Agora que já vimos os setores da economia, vamos para os tipos de indústrias. Há diversas formas de classificar as indústrias, mas eu vou começar de uma maneira fácil e vou mostrar a classificação mais utilizada na geografia. E a primeira classificação a gente vai ver da seguinte forma, segundo a natureza dos produtos utilizados. Então vamos lá. A primeira é a indústria pesada. A indústria pesada ela é classificada com indústrias que não produzem diretamente para o consumidor, ou seja, não produzem para o papai, para a mamãe, para a gente. Ela produz para outra indústria da seguinte forma. Nós aprendemos que matéria-prima é o elemento principal de um produto, de um bem. Por exemplo, matéria-prima da mesa de madeira é a madeira. Entretanto, esse tipo de indústria pesada, ela pega a matéria-prima e transforma, de certa forma, que esse produto final, ele também sirva de matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Um exemplo é o aço, o ferro. A indústria mineradora pega o minério de ferro, ou seja, extrativa ela da terra,
transforma esse minério de ferro, que até então era uma pedra, em um lingote de aço, e esse lingote de aço é produzido e vendido para outra indústria transformar em computadores, geladeiras, ventilador, qualquer coisa que utiliza o ferro como matéria-prima. Esse é um exemplo de uma indústria pesada. Exemplos de indústria pesada que nós podemos citar, como está aí na tela de vocês, é a indústria siderúrgica, a indústria petroquímica, de petróleo, que transforma em parafina para vela, que transforma em borracha para pneu, enfim, vocês já entenderam. A segunda classificação é a indústria ligeira. Ela produz diretamente para o consumidor. A indústria têxtil, a indústria de alimentos, aquela que vende para o papai, para a mamãe, para nós, né? Então nós chamamos de indústria ligeira, inclusive de eletroeletrônicos, que produzem rapidamente para o produto, onde o consumidor final é o principal alvo. Agora vamos à nossa classificação, a classificação mais aceita na geografia, a que vamos cobrar na prova, por exemplo. Agora que nós classificamos quanto à origem, né, quanto à forma, vamos classificar de uma forma geral. E vai ser desta forma, aonde a indústria ela será dividida entre indústria de base. Percebam que tem dois nomes, indústria de base ou indústria de bens de produção. Ela pode vir conhecida das duas formas, indústria de base ou indústrias de bens de produção. Qual é a característica principal desse tipo de indústria? Lembra da primeira divisão que nós estudamos de acordo com o material utilizado? E depois estudamos de acordo com o destino da produção? Mescla os dois e vamos entender que a indústria de base é a indústria que serve de base para a formação de outras indústrias. Mas como é que é isso, professor? Quer dizer que essa indústria ela vai produzir ou vai trabalhar em cima de uma matéria-prima para servir de matéria-prima para as outras indústrias. Por exemplo, a siderúrgica que vocês estão vendo aí na foto. Ela pega minério de ferro, derrete e transforma em lingote de ferro para servir de matéria-prima para outras indústrias. Ou seja, ela serve de base para a formação das indústrias que produzem computadores, que produzem geladeiras, que produzem automóveis, ou seja, qualquer indústria que tenha o ferro como matéria-prima. Lembrando que quando eu falo de ferro, eu posso citar outros tipos de metais, como o alumínio, por exemplo, que é a metalurgia. O segundo tipo de indústria da nossa classificação é as indústrias de bens intermediários. Tal como eu falei da indústria que fabrica para outras indústrias, a indústria de base, essa aqui vai ter uma pequena diferença. A indústria de base, ela produz matérias-primas para as outras indústrias. Essa vai produzir equipamentos para as outras indústrias. E não só para as outras indústrias, mas também para as outras atividades econômicas. Lembra do robô que eu falei para vocês? O robô que não é vendido diretamente para as casas, para os consumidores, e sim para as outras fábricas. Esses robôs são fabricados por outras indústrias que detêm tecnologia. Geralmente, as indústrias de bens intermediários requerem muita tecnologia, alto grau de investimento. Por isso, é tão difícil nos países subdesenvolvidos. Então, as indústrias de bens intermediários são representadas pela produção de tratores, de navios, produção de robôs para outras fábricas, produção de aviões, enfim, todo aquilo que é produzido não para o consumidor final, e sim para as outras atividades econômicas, como de transporte, né? Ou para as outras fábricas, como é o caso do robô já dito. E para finalizar, a gente vai ver a indústria de bens de consumo. Essa indústria, ela produz diretamente para o consumidor. Ela vai produzir carros, automóveis, geladeiras, roupas, alimentos, tudo aquilo que é produzido diretamente para o consumidor. Ela vai ser dividida entre produtos de bens duráveis e não duráveis. Os produtos de bens duráveis são aqueles que o próprio nome diz que duram mais, como carros, geladeira, eletrodoméstico. Geralmente esses produtos têm mais tecnologia e o grau de investimento utilizado para produzir esses produtos são maiores. Os produtos de bens não duráveis, como o próprio nome diz, são aqueles que não costumam durar muito, como sapatos, roupas, alimentos,
aqueles produtos que não têm um tempo muito grande, nem muita tecnologia empregada na produção deles, tá ok? Então, pessoal, resumindo, os três tipos de indústrias são a indústria de base, ou de bens de produção, a indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo, que é subdividido, essa última, de bens de consumo, em produtos duráveis, que são aqueles que têm mais tecnologia, eletrodoméstico, carro, geladeira, e os produtos não duráveis, alimentos, roupas, vestuário, que são aqueles que duram menos e têm menos tecnologia, tá ok? Lembrando a vocês que as classificações são divididas em três categorias. A extrativista, que é aquela produção de recursos da natureza, o minério de ferro, o manganês, né? A bauxita, o ouro, a prata, essa indústria extrativa, que tira esses recursos naturais da natureza, né? Que vai trabalhar lá com a siderúrgica, a indústria de construção, que é a construção civil, construção de prédios, construção de pontes e por aí vai, e a indústria de transformação, que transforma essas matérias-primas em produtos, tá ok? Um grande abraço a todos, a videoaula fica por aqui e até a próxima.